Salve, salve galera, chegando com o direto do paddock pré-GP da Áustria, 11ª de 24 etapas da Fórmula 1 2024, com notícias importantes. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Guilherme Longo, dia animado no mercado de pilotos, mas antes de falar das confirmações, falamos dos bastidores, porque tem informação importante sobre Felipe Drugovich. Guilherme, seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera. O Carlos, não sei porque que tá falando baixinho, quase sussurrando assim. Mistério. Mas é isso aí, galera. Tivemos uma notícia muito interessante nessa tarde da quinta-feira. Roger Benoit, jornalista do Blick, vamos lembrar, um dos caras muito conceituados no paddock, publicou uma reportagem nesta quinta-feira sobre possíveis movimentações do paddock da Fórmula 1, do mercado de pilotos, que envolvem Felipe Drugovich. Segundo Benoit, a Audi entrou em um modo de desespero, por assim dizer. As opções A da Audi acabaram. Carlos Sainz, a gente vai falar dele mais a fundo depois, né? Mas parece que cada vez está mais certo que ele não vai para a Audi, não vai assinar com a equipe suíça. Liam Lawson deve pegar a vaga de Daniel Ricciardo. A Audi já tinha ido atrás do Tsunoda, também não rolou. E aí, Lawson, que era inclusive objeto de desejo da Sauber, e o Helmut Marko deu com a língua nos dentes em relação à dupla da RB, né? Isso, porque existe uma guerra de poder ali entre Marko e Horner, né? O Horner, que é Daniel Ricciardo, o Helmut Marko, que é o Liam Lawson, mas aparentemente as coisas devem ir mais para o lado de Liam Lawson. E aí sobram duas opções na mesa da Audi. E é aí que fica interessante, galera. Felipe Drugovich e Theo Pourchaire. Mas a galera deve estar pensando assim, mas Theo Pourchaire é da academia da Sauber. Porém, o momento do Theo Pourchaire não é dos melhores. Ele estava disputando, né, a Super Fórmula japonesa, ganhou o contrato da McLaren na Indy, se jogou de cabeça, como deveria fazer, né? Com essas duas opções, claro que a Indy é a melhor opção. Só que aí ele tem o contrato dissolvido a favor do Nolan Siegel, que tinha sido bumpado nas 500 milhas de Indianápolis, que depois venceu as 24 horas de Le Mans, e com isso o Theo Pourchaire sobrou aí no mercado, e isso teria baixado um pouco o conceito do Theo Pourchaire. E aí o Drugo surge como o favorito para a vaga da Audi. Vamos ver, tomara, né? O Drugo tá aí, teoricamente, bem cotado em duas situações. A Williams, caso o Sainz não assine, e agora a Audi surgindo aí como o primeiro candidato. Sainz bloqueando o mercado de pilotos nesse momento, mas interessante, né, o cenário envolvendo a Audi / Sauber, vira Audi oficialmente a partir de 2026, em 2025 ainda a Sauber com motores Ferrari, e aí Drugovich bem cotado, Theo Pourchaire um pouco menos, né, chutado da Arrow McLaren na Indy, como o Gibbon explicou, e claro, Lawson aparentemente vai para a RB como titular, o Ricciardo fica sobrando aí nesse mercado. E a situação pode sorrir para Felipe Drugovich, que tem também a possibilidade da Williams, outra equipe interessada em Carlos Sainz, mas do espanhol falaremos na sequência, porque agora, pegando as declarações dos pilotos na quinta-feira, dia de mídia lá em Spielberg, só um tricampeão mundial falou sobre o futuro, apenas um tricampeão mundial, Max Verstappen, finalmente colocando fim às especulações, né? É isso aí, o Verstappen estava sempre falando, não, que pensando no futuro, estou feliz onde estou, mas em nenhum momento ele falou, fico. Dessa vez, ele foi muito pressionado na coletiva, jornalistas de fato perguntando assim, você pode declarar de vez, eu fico na Red Bull? E o Verstappen acabou cedendo a pressão e falou, sim, eu fico, eu estarei aqui em 2025, já estamos trabalhando no carro de 2025, o que para a Red Bull é importante, né, para tentar retomar aí essa dianteira que ela perdeu agora, vendo a McLaren bem mais próxima, a Ferrari e a Mercedes ali também, então começar o trabalho no carro de 2025 já é interessante, ainda mais agora com o fico de vez de Max Verstappen. E nesse contexto, um dirigente importante da Red Bull falou sobre a expectativa do GP da Áustria, né? É isso aí, Helmut Marko não tá tão confiante assim com a situação do GP da Áustria e muito a ver com o formato do fim de semana. Vamos lembrar, essa é uma etapa com corrida sprint, ou seja, apenas um treino livre na sexta-feira, seguido do quali da sprint na sexta tarde, sábado, corrida sprint pela manhã e a classificação do GP à tarde, e no domingo, o GP. E o que o Marko falou? Por que ele não tem muita expectativa boa para o GP da Áustria? Ele falou, ultimamente, temos precisado dos 3 treinos para acertar o ajuste do carro. Dessa vez, teremos apenas um. Será que
Max Verstappen não triunfa na casa da Red Bull. GP da Áustria, claro, disputado no circuito Red Bull Ring. A invasão laranja esse fim de semana pode ser laranja pode papaya. Se decepcionar, né? Vamos ver se a McLaren, Lando Norris e Companhia Limitada triunfam aí na etapa de Zeltweg, como diz Ricardo Penteado. E temos outra confirmação, essa em caráter oficial, anunciada por uma equipe de um piloto que se mantém no assento que ocupa, e isso já era esperado mais uma vez. Lance Stroll. É isso aí, minha gente. Lance Stroll está confirmado na Aston Martin e não é um contrato só de um ano, como eles mesmo falaram, 2025 e além. Então é aquela coisa que a gente fala, né? O Stroll tem um contrato ad eterno. Enquanto ele quiser correr na Fórmula 1, ele vai estar lá. Mas aí é difícil, né? Porque a Aston Martin entra em 2026 na parceria com a Honda, tendo o Fernando Alonso, que é muito bom piloto, mas a idade já tá batendo. O próprio Rico Penteado falou isso no Telemetria. O Alonso não tem mais o mesmo reflexo que pilotos mais jovens, ele não tem mais o mesmo porte físico que os pilotos mais jovens, e um Stroll que nitidamente não tá entregando. O Alonso tem, se não me engano, 41 pontos no Mundial contra 17 do Stroll. É muito menos, é menos da metade. Como é que a gente leva a sério um projeto tão ousado como a Aston Martin Honda quando você mantém o Stroll ali? E é um pouco contrassensual você ter o investimento que se tem na estrutura de Silverstone por parte do Lawrence Stroll, e aí o Lance fica lá ad eternum, como você bem pontuou, Gui. Tem outra renovação de contrato anunciada em caráter oficial hoje também. Isso aí, essa que deve mexer bastante com o mercado de pilotos, que é Pierre Gasly, segue na Alpine também em um contrato plurianual, então 2025 e além. A gente já tinha uma certa ideia de que o Gasly poderia ficar, mas a confirmação da permanência dele é muito importante, porque a gente sabe que a vaga da Alpine é muito disputada. A gente tem Jack Durham, a gente tem Mick Schumacher, Joe Guanyu já tentou cheirar ali também, a gente Bottas, tem Valtteri Bottas, a Alpine agora tentando trazer Carlos Sainz. Então, muita gente, muitos candidatos, e agora uma vaga está fechada. Para a Alpine, que está nessa situação, é muito importante ter pelo menos a continuidade de um piloto. Pelo menos algo para se trabalhar em cima já tem aí plenamente confirmado para o futuro, né? E a outra vaga, segundo um jornal francês que no começo do dia lá na Europa tinha adiantado a renovação contratual de Pierre Gasly, a outra vaga deve ficar com um chutado aí no mercado de pilotos. É isso aí. Segundo o jornal L'Equipe, a Alpine vai conseguir fechar com Carlos Sainz, o que seria o retorno do espanhol. A equipe, né, ele correu na época ainda quando era Renault, antes de ir para a McLaren. Então seria um retorno de Carlos Sainz. Vamos ver se confirma, até porque é a peça mais importante do mercado. É aquela que está todo mundo prestando atenção. E a gente sabe que a Alpine agora vive, ao mesmo tempo que ela vive uma crise, ela trouxe uma pessoa muito importante para tentar essa fase de ressurreição, que é o Flávio Briatore. Vamos ver. O Sainz, né, chutado da Ferrari, não foi acolhido por Red Bull e Mercedes, que optaram aí respectivamente por Sérgio Pérez, já confirmado para o ano que vem, e ao que tudo indica, Andrea Kimi Antonelli na vaga de Lewis Hamilton nas flechas de prata. Hamilton que assume o cockpit que era do Sainz na Ferrari. E aí, em se confirmando essa notícia trazida em primeira mão pelo L'Equipe da provável ida do Sainz para a Alpine, desbloqueiam-se os assentos de Williams e Sauber, sobre o qual tratamos lá no começo do programa, quando o assunto foi Felipe Drogovic. Ainda na Alpine, Guilherme, a questão dos motores é algo que está indefinido ainda. E parece avançar mesmo esse projeto da Renault de desligar, né, a fábrica de motores, isso, né? de Viry-Châtillon, que é onde é a produção de motores, e se tornar uma cliente na Fórmula 1. A gente tinha uma informação vinda do F1 Insider que quando o Briatore assume o cargo na Alpine, o Luca De Meo, CEO do grupo Renault, falou para ele: traga-me motores Mercedes. Mas agora, segundo informações vindas da imprensa italiana, parece que a Alpine olha bem para a Ferrari para essa nova fase. Lembrando que não seria para 2025 e sim para 2026. 2025 ainda continuam os problemáticos motores Renault, que tem aí uma defasagem de 50 cavalos de potência. De 2026 a 2030, o próximo ciclo de regulamentações de motor na Fórmula 1, não só motor, mas as unidades de potência têm aí um protagonismo quando o assunto é o mercado também, por conta de tudo que deve se desenrolar, né, Guilherme? Falando em GP da Áustria, voltando às questões de pista, parece que temos algumas alterações importantes ali no circuito do Red Bull Ring, especialmente
com relação aos famigerados e polêmicos track limits. E aí as britas podem voltar à tona na Fórmula 1? É isso aí, a gente teve alterações importantíssimas, vamos lembrar, né? Red Bull Ring tem aquela curva 9 e 10, as duas últimas do circuito, no terceiro setor, que são o alvo das polêmicas de limite de pista, centenas e centenas de voltas excluídas a cada ano, porém agora a gente vai ter ali caixas de brita temporárias, porque não pode ser uma caixa permanente por causa da MotoGP, que corre lá, inclusive vai correr em agosto, então são caixas temporárias que são colocadas na parte intermediária da curva, né? Então vai ter a zebra, caixa de brita, depois continua o asfalto, mas só de ter um trecho de brita ali já muda muita coisa, já impede, né, os pilotos de serem tão ousados ali, então com sorte teremos menos problemas de limite de pista esse ano. É isso aí. E você que está com a gente, palpites para o GP da Áustria, Helmut Marko falou da perspectiva não tão otimista assim para a etapa do Red Bull Ring. Vamos ver se o time da casa e Max Verstappen triunfam. Quero o palpite do senhor, senhora, senhorita aqui na área de comentários. Verstappen, McLaren com Lando Norris, enfim, Ferrari talvez ressurgindo, a Mercedes vem bem também. Digam aqui quem que vocês acham que fatura essa etapa. Não se esqueça do like, muito importante, senta o dedo na curtida e, claro, se inscreva e ative as notificações para receber os alertas. Carlos, vamos terminar com os horários da Fórmula 1? Boa! Vamos lá então, porque fim de semana diferenciado, fim de semana com corrida sprint, então é outro esquema de fim de semana. Amanhã, 7h30 da manhã, sexta-feira, lógico, treino livre único do fim de semana, 7h30 da manhã. Depois, às 11h30 da manhã, a classificação para a corrida sprint. Então, terminando a classificação, a gente tem o Sexta Livre ao vivo aqui no canal. Sábado, as atividades começam 7 horas da manhã com a corrida sprint e logo na sequência temos a novidade aqui do canal da Motorsport TV Brasil, a nossa live pós-sprint, o pódio sprint. Então, bandeira quadriculada lá, entramos ao vivo aqui. E o sábado fecha com a classificação para o GP, 11 horas da manhã e, claro, terminando, tem o Q4 ao vivo aqui. E no domingo, o GP da Áustria, 11ª etapa, estamos chegando na metade do ano, hein? 10 horas da manhã do domingo a largada. E, claro, assim que terminar, tem o pódio ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil, que nesse fim de semana tem transmissão pra caramba. A gente vai ter Porsche Cup lá no Estoril, Stock Car lá no Velocitar com 3 corridas, já na sexta-feira tem uma, aquela que foi adiada da etapa de abril, tem Stock Series, tem Fórmula 4 Brasil, então tem transmissão a rodo esse fim de semana. É isso aí, mais um motivo pelo qual você deve ativar as notificações além de se inscrever, que aí você recebe o alerta das transmissões de corrida, transmissões pós-sessões de pista na Fórmula 1 aqui na Motorsport TV Brasil e, claro, além do like, você pode mandar aqui o nosso canal para a galera que vocês sabem que gosta de corrida, comentar aqui. Óbvio, convido você também a ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives, vídeos, enfim, atrações exclusivas com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Convido você também a acompanhar os nossos podcasts, inclusive o Podcast sobre motociclismo. Tivemos, inclusive, uma entrevista bem especial que vai ao ar em breve. E, claro, você pode acompanhar tudo isso nos agregadores de áudio, pesquisando Podcast ou motorsport.com. Fora isso tudo, redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. É só pesquisar Motorsport Brasil. Você pode fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link para entrar está aqui na descrição do programa. Galera, GP da Áustria vem aí, então auf Wiedersehen e a gente se encontra nas próximas sessões.